Buscando refúgio em um quartel abandonado, ele encontrou uma jovem mãe com gêmeos. Agora, ele precisa decidir o que é mais importante, sua paz ou a vida deles. O ar no casarão dos Vale tinha o cheiro persistente de móveis empoeirados e de perda. Era um aroma frio, pesado, que se recusava a ir embora, não importava quantas janelas Arthur abrisse. Arthur Vale, um fazendeiro de ombros largos e mãos acostumadas à lida, sentia aquele odor não só no ar, mas incrustado em sua alma. Aos 45 anos, ele era um homem que havia construído seu mundo com argamassa de suor e terra fértil. Mas em 1855, na tranquila vila de São Tomé, encravada na Serra da Mantiqueira, seu mundo desabou de forma silenciosa e implacável. Beatriz, sua esposa e a luz constante de sua vida por mais de 2 décadas, tinha sido levada. A febre amarela não se anunciava com trombetas. Ela chegava como um ladrão na calada da noite. Em menos de 15 dias, Arthur assistiu, impotente, ao brilho fugir dos olhos dela, antes cheios de uma bondade serena. Viu sua pele queimar sob o toque, ouviu os gemidos roucos que eram a antítese de sua voz melodiosa. O silêncio que se seguiu à sua morte era ensurdecedor. Arthur enterrou Beatriz em um caixão simples, de madeira de pinho, e sentiu como se estivesse jogando terra sobre seu próprio coração. Ele continuou a rotina, é claro. Homens como ele não param. Levantava-se antes do sol cortar o horizonte, checava a lavoura, dava ordens aos meeiros. Mas a fazenda, que antes irradiava vida e trabalho, agora era um mausoléu vasto e vazio. Cada cômodo do casarão era uma armadilha de memória. A cozinha, onde Beatriz insistia em fazer o pão de milho, mesmo quando podia pagar alguém para isso. A cadeira de balanço na varanda, onde ela remendava suas camisas e lia versículos da Bíblia. O jardim, onde cultivava jasmins com uma paciência quase divina. Arthur não aguentava. A dor não era mais um sentimento, era uma presença física, um companheiro sombrio que o sufocava. Ele começou a fugir da casa, dormindo no celeiro ou apenas cavalgando sem rumo por horas, até o corpo ceder ao cansaço. Os empregados falavam em sussurros. O patrão está se perdendo. A dor o enlouqueceu. Arthur ouvia, mas não se importava. Ele sabia que precisava de uma fuga, não de cura. A cura era impossível naquele lugar. Em maio daquele ano, 6 meses após o adeus de Beatriz, Arthur tomou uma decisão radical. Vendeu a maior parte da fazenda a um vizinho, mantendo apenas a porção de terra essencial para garantir uma renda mínima e a lealdade de seus antigos trabalhadores. Com o dinheiro da venda, comprou uma ruína. Era um barraco de pau a pique, isolado a uns 15 quilômetros da fazenda e longe da vila de São Tomé, uma construção antiga, abandonada por um tropeiro décadas antes. As paredes estavam rachadas, o telhado de sapê desabado em vários pontos. Estava cercado por um matagal denso e araucárias imponentes. Não havia vizinhos, apenas o silêncio pesado do mato. Era a solidão que Arthur buscava. Um lugar onde as paredes não sussurrassem o nome de Beatriz, onde a vida não tivesse voz. Numa manhã fria, ele partiu. Levava apenas o essencial: algumas ferramentas, roupas, um saco de mantimentos e um lampião a óleo. Seu cavalo castanho, Sombra, puxava uma carroça velha e rangente. A viagem pela estrada de terra batida foi lenta e brutal, uma analogia cruel à sua própria vida. Quando finalmente avistou a silhueta da choupana, no meio de uma clareira escura, seu coração apertou. Era ainda pior do que ele se lembrava. Amarrando Sombra a uma árvore próxima, Arthur acendeu o pomo, lampião. O vento frio da serra dificultava a tarefa, mas ele conseguiu. A luz amarelada, trêmula, era o único ponto de calor em meio ao abandono. Ele empurrou a porta de madeira, pendurada por uma única dobradiça enferrujada.
O guincho metálico ecoou na tarde que morria. A luz fraca do lampião revelou o interior devastado. O chão de terra batida estava coberto por folhas secas e detritos trazidos pelo vento. Teias de aranha balançavam como cortinas velhas. Um cheiro forte de mofo e umidade invadia suas narinas, o cheiro exato da desolação. Arthur deu alguns passos para dentro, erguendo o lampião para inspecionar. Foi nesse momento que ouviu. Um som fraco, abafado, mas inconfundível. O choro de um bebê. Arthur congelou, com o coração acelerado. Ele virou a cabeça, varrendo o olhar pelo barraco. O som veio de novo, agora acompanhado por um choro diferente, ligeiramente mais agudo. 2 bebês chorando. O fazendeiro, forte e experiente em lides com a natureza, ficou paralisado pelo medo. Segurando o lampião com força, ele avançou em direção ao fundo, onde uma divisória improvisada de tábuas velhas criava um canto sombrio. Ao contornar a divisória, ele viu a cena que o faria questionar tudo o que ele buscava: solidão, silêncio, morte interior. Uma jovem estava agachada no chão, apertando 2 embrulhos de pano contra o peito. Seus olhos, arregalados pelo terror, encontraram os de Arthur na luz bruxuleante do lampião. Ela estava suja, com o cabelo escuro e emaranhado caindo sobre os ombros, e as roupas rasgadas mal a cobriam. Os bebês em seus braços eram minúsculos, gêmeos, chorando de forma desesperada, com os punhos cerrados. Nenhum dos 2 se moveu. Eles ficaram assim, 2 náufragos na mesma ruína, o olhar de choque dele refletindo o pavor dela. Foi Arthur quem quebrou o silêncio, a voz rouca e hesitante. Quem é você? O que está fazendo aqui? A jovem abraçou os bebês com mais força. Lágrimas afloravam em seus olhos, mas era um desespero controlado, não histeria. Era a resignação fria de quem já perdeu tudo. Por favor, Senhor, ela implorou, a voz fraca e trêmula. Não nos expulse, não temos para onde ir. Arthur deu um passo cauteloso à frente, e ela recuou até encostar na parede. Ele levantou a mão desocupada, num gesto de paz, de rendição. Calma. Não vou fazer nada. Só quero entender o que está acontecendo. A jovem respirou fundo, tentando conter o choro. Um dos bebês soluçou mais forte, e ela automaticamente o balançou, ninando-o no ritmo instintivo de uma mãe. Meu nome é Sofia, ela disse, quase um sussurro. Sofia Almeida. Estou morando aqui há umas 3 semanas. Morando aqui? Arthur olhou em volta incrédulo. Neste lugar? Sofia assentiu, as lágrimas escorrendo por suas bochechas sujas. Não havia outro lugar, meu pai. Ele me expulsou de casa quando soube da gravidez. Disse que eu desonrei a família. Me jogou na rua, só com a roupa do corpo. Arthur sentiu um aperto no peito, um eco da dor que ele próprio conhecia. Ele pousou o lampião numa pedra e se agachou, ficando na altura dela. E o pai das crianças? Ele perguntou, tentando manter a voz fria e neutra. Sofia soltou uma risada amarga, vazia de alegria. Desapareceu. Sumiu no mundo assim que soube. Não faz diferença. Ele me deixou sozinha. Os bebês continuavam a chorar em um dueto de miséria. Arthur notou que a jovem tremia, não só de medo, mas de frio e fraqueza. Quando foi a última vez que você comeu? Ela hesitou, envergonhada. Ontem de manhã, consegui um pão que uma senhora na vila me deu, mas não posso ir lá sempre. As pessoas falam, dizem coisas horríveis. Arthur ficou em silêncio, processando a reviravolta cruel do destino. Ele havia comprado aquela ruína para fugir da sua própria dor e do mundo. Agora, encontrava uma mãe desesperada e 2 bebês famintos bem no seu refúgio. O que fazer? Expulsá-la, mandá-la para a escuridão da noite e para a incerteza do caminho, com 2 crianças de colo? Ele olhou para os bebês, para seus rostos vermelhos de tanto chorar, seus punhos minúsculos. E, de repente, sentiu algo que pensava estar morto desde o enterro de Beatriz. Compaixão.
Espere aqui, ele disse, levantando-se apressadamente. Não saia, eu vou buscar comida. Sofia o olhou com uma mistura de incredulidade e a primeira faísca de esperança em semanas. O senhor não vai me expulsar? Arthur parou a soleira, olhando para trás. Não esta noite. Preciso pensar no que fazer, mas primeiro você e essas crianças precisam comer. Arthur saiu para a noite fria, o som do choro dos gêmeos ainda ecoando em sua cabeça. Foi até a carroça, onde seus poucos mantimentos estavam dispostos com a sobriedade de quem esperava uma vida monástica. Ele pegou um pedaço de carne seca, alguns pães duros, a garrafa de leite de cabra que havia comprado na vila e um cobertor grosso. Ao retornar, encontrou Sofia exatamente onde a havia deixado. Seus olhos se arregalaram ao ver o pão e a carne. Com as mãos trêmulas de incredulidade, ela colocou os bebês cuidadosamente no chão, sobre os trapos velhos que serviam de berço improvisado. Ela devorou o pão com uma voracidade que partiu o coração endurecido de Arthur. Estava faminta, não apenas de um dia, mas de dias e dias de privação. Enquanto Sofia comia, Arthur agiu de forma pragmática. Improvisou uma mamadeira com um pedaço de pano limpo embebido no leite de cabra. Pegue, ele disse, estendendo o pano úmido. Tente alimentá-los. A jovem pegou o pano hesitante. Os pequenos Lucas e Isabela sugaram o leite com um desespero gutural. Lentamente, o choro foi diminuindo, substituído por ruídos suaves de saciedade, até cessar por completo. Quando Sofia terminou a refeição, ela olhou para Arthur, e seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas desta vez não de medo. Eram lágrimas de alívio e gratidão. Obrigada, ela conseguiu dizer, a voz carregada de emoção. Obrigada por não me expulsar. Obrigada por nos dar comida. Eu não sei como agradecer. Arthur apenas acenou com a cabeça. Não havia palavras. Ele pegou o cobertor grosso e o estendeu sobre Sofia e os bebês. Descanse, amanhã conversamos. Ele saiu do barraco, deixou-a com o calor e a segurança temporária da ruína. Pegou mais alguns cobertores na carroça e armou um lugar para dormir a céu aberto, perto de sombra. A noite estava gélida e ele ficou acordado por muito tempo, encarando a vastidão escura da mantiqueira, as estrelas como pedras frias e distantes. Ele havia fugido de sua dor, da memória de Beatriz, da responsabilidade de sua antiga vida, e agora estava dividindo seu refúgio com uma desconhecida e 2 bebês. O que Beatriz pensaria disso? A pergunta ecoou no vazio. Arthur adormeceu exausto, sem resposta. A única certeza era a de que seu plano de solidão havia sido estilhaçado pela vida. Ao raiar do dia, Arthur acordou com o som de movimentos. Seu corpo doía da noite passada no chão duro. Ele se levantou e viu Sofia tentando acender uma fogueira com galhos secos. Lucas e Isabela dormiam tranquilamente, envoltos no cobertor. Bom dia, disse Arthur. Sofia virou-se assustada, mas relaxou ao vê-lo. Bom dia, senhor. Eu estava tentando fazer um fogo para esquentar a água. Pensei que o senhor pudesse querer um café. Arthur ficou surpreso. Depois de tudo, a primeira preocupação dela era com o conforto dele. Pode me chamar de Arthur. Senhor me faz parecer mais velho do que sou. Sofia sorriu timidamente. Era a primeira vez que ele via um traço de alegria em seu rosto, e ele percebeu que por baixo da sujeira e do sofrimento, ela era de uma beleza resiliente. Eu sou Sofia, mas isso você já sabe. A manhã seguiu em um silêncio laborioso, que se instalou confortavelmente entre eles. Arthur começou a avaliar o estado do barraco, vendo o que seria necessário para torná-lo habitável de forma mínima. Sofia ajudou no que pôde, carregando galhos, limpando o chão, organizando os poucos pertences dele. Ao meio-dia, enquanto compartilhavam a refeição simples, Arthur finalmente abordou o inevitável. Sofia, eu preciso ser honesto.
Eu comprei este lugar para ficar sozinho, para me afastar de tudo e de todos. Não esperava encontrar ninguém aqui. Sofia abaixou a cabeça, preparando-se para a sentença. Eu entendo. O senhor quer que a gente vá embora, não é? Arthur suspirou. Eu deveria querer. Seria o mais sensato, mas não posso mandar você embora com 2 crianças pequenas sem ter para onde ir. Sofia ergueu os olhos, uma súbita esperança a iluminar. Então, estou propondo o seguinte, ele continuou. Você pode ficar aqui enquanto eu reformo o barraco. Vai levar semanas, talvez meses. Nesse tempo você cuida dos bebês, me ajuda no que for possível. Eu garanto a comida e o abrigo. Depois disso, a gente vê o que fazer. Lágrimas voltaram a correr pelo rosto de Sofia, mas agora eram lágrimas de alívio. Eu juro que não vou dar trabalho, Arthur. Vou ajudar em tudo. Vou cozinhar, limpar o que for preciso e vou manter as crianças quietas para não incomodar o senhor. Arthur acenou, tentando manter uma expressão firme, mas por dentro ele sentia algo diferente. Pela primeira vez em meses, havia um propósito além da dor. Alguém precisava dele. E talvez, apenas talvez, ele também precisasse de alguém para precisar dele. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada para aquele ermo. Arthur acordava cedo e trabalhava na reforma do barraco, ocasionalmente cavalgando até sua antiga fazenda para verificar se tudo estava em ordem. Sofia cuidava de Lucas e Isabela e lentamente, com esforço e improviso, transformou aquele espaço miserável em algo que remotamente se assemelhava a um lar. Ela improvisou uma cozinha na área externa, limpou o interior do barraco e lavou as roupas das crianças num riacho próximo. Todas as noites, ela preparava uma refeição simples, mas honesta, que compartilhavam em um silêncio que se tornava cada vez menos tenso. No início, mal conversavam, perdidos em seus próprios lutos e tragédias. Mas, aos poucos, as palavras começaram a fluir, como uma água tímida encontrando um caminho na terra seca. Sofia contou sua história completa. A vida simples na lavoura, o encontro com o tropeiro que prometeu casamento e depois a abandonou grávida, a rejeição cruel do pai, a fuga desesperada. Ela falou de como se virou, da fome, do medo de dar à luz sozinha no mato. Arthur, por sua vez, falou de Beatriz, de como a conheceu, do respeito e companheirismo com que construíram a fazenda. De como a doença a levou sem piedade, deixando uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Foi em uma noite fria de inverno, sob o teto remendado, que Sofia fez uma pergunta que o pegou de surpresa. O senhor ainda a ama, Arthur? Arthur estava remexendo as brasas da fogueira. Parou, o olhar perdido nas chamas dançantes. Sempre vou amar Beatriz, ele disse finalmente. Ela foi a única mulher que amei. Mas o amor não impediu que ela morresse. E não impede que a vida continue, por mais que eu queira que ela pare. Sofia permaneceu em silêncio por um momento, observando o perfil marcado pelo sol do fazendeiro. Depois, disse suavemente, minha mãe costumava dizer que Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Na época eu não entendia, mas agora, vivendo aqui, com o Senhor nos ajudando, eu começo a entender. Arthur olhou para ela. Pela primeira vez, notou a mudança que havia ocorrido em Sofia naquelas semanas. O rosto não estava mais abatido. Os cabelos, agora limpos, caíam em ondas escuras sobre os ombros. Os olhos haviam recuperado um brilho de esperança, e havia uma força nela que ele não tinha percebido antes. Você é uma boa mãe, Arthur disse repentinamente. Essas crianças têm sorte de ter você. Sofia corou e desviou o olhar. Eu só faço o que posso, mas eles merecem mais. Merecem um pai, um lar de verdade, não este barraco no meio do nada. O barraco está ficando melhor, Arthur rebateu com um esboço de sorriso. Em mais alguns meses será uma casa de verdade. Mas não será a nossa casa, disse Sofia baixinho. É a sua casa, e quando a reforma acabar, o senhor vai querer ficar sozinho. Eu entendo, já fizemos nosso acordo. Arthur não respondeu.
Mas naquela noite, deitado sob as estrelas, enquanto Sofia e as crianças dormiam dentro do barraco, ele percebeu algo que o assustou profundamente. Ele não queria mais ficar sozinho. Os meses passaram e a ruína se transformou. Arthur havia consertado o telhado, reforçado as paredes de barro e até adicionado uma divisória interna, criando 2 cômodos separados. O lugar ainda era rústico, mas agora era sólido, seguro e aconchegante. Sofia plantou uma pequena horta ao lado da casa, usando sementes que Arthur trouxe da vila: tomates, alfaces, abóboras. Ela também aprendeu a fazer pão, e o cheiro da massa assando no forno de barro que construíram juntos enchia o ar todas as manhãs. Lucas e Isabela cresciam saudáveis e barulhentos. Já conseguiam sentar, balbuciavam sons ininteligíveis e sorriam sempre que Arthur chegava. Ele havia se acostumado a brincar com eles ao fim do dia, fazendo caretas que os faziam rir, carregando-os no colo, enquanto Sofia preparava o jantar. Era uma vida simples, uma vida que ele nunca havia planejado, mas era uma vida que, aos poucos, estava curando as feridas de Beatriz. Foi num domingo de setembro, quase 1 ano após a morte de sua esposa, que a paz foi brutalmente interrompida. Arthur havia decidido ir à vila de São Tomé para buscar mantimentos e ferramentas. Ele chegou à vila no meio da manhã. A missa havia terminado e os moradores se agrupavam na praça, trocando fofocas. Arthur amarrou sombra e caminhou em direção à venda de seu Bernardo, sentindo os olhares sobre ele, ouvindo os sussurros. Ele ignorou. Já estava acostumado. Diziam que havia enlouquecido, que virara um eremita. O que Arthur não sabia era que os rumores haviam evoluído. A razão estava na venda, conversando com seu Bernardo. Era Dona Lucinda, a parteira da vila, conhecida por seu bom coração e sua língua afiada. Algumas semanas antes, ela havia passado perto do barraco de Arthur e viu a fumaça subindo da chaminé. Viu as pequenas roupinhas de bebê secando no varal. E, através da janela, viu uma jovem cozinhando, enquanto 2 crianças pequenas engatinhavam pelo chão. Dona Lucinda não perdeu tempo. Espalhou a notícia como fogo em campo seco. Arthur Vale, o respeitável viúvo, estava vivendo em pecado com uma mulher jovem. Tinha 2 crianças no barraco. Desonrara a memória da falecida Beatriz antes mesmo de completar 1 ano de luto. Quando Arthur entrou na venda, o silêncio caiu como uma guilhotina. Seu Bernardo, um homem rechonchudo com um bigode grisalho, parou de organizar as mercadorias. Arthur, ele disse com a voz cautelosa, não esperava te ver por aqui hoje. Preciso de mantimentos, Arthur respondeu, colocando a lista no balcão. Seu Bernardo pegou a lista, mas não se moveu. Olhou em volta, viu Dona Lucinda e outras mulheres na entrada, claramente ouvindo tudo. Arthur, preciso te fazer uma pergunta e peço que seja honesto. Arthur franziu a testa. Que pergunta? É verdade que você está morando com uma mulher no barraco? Uma mulher jovem com crianças? O sangue de Arthur gelou. Como eles sabiam? E se for verdade? Ele perguntou, a voz mais fria do que pretendia. Dona Lucinda não aguentou e entrou na conversa, aproximando-se com passos decididos. Se for verdade, Arthur Vale, então você é um homem sem vergonha. Não faz 1 ano que Beatriz morreu e você já está vivendo em concubinato com outra e ainda por cima com bastardos. Arthur sentiu a raiva subir como lava. Cuidado com o que diz, Dona Lucinda. Ou o quê? Vai me bater? Vai calar a minha boca, como calou sua própria consciência? Ela cruzou os braços. Todo mundo aqui sabe o que você está fazendo. É uma desonra, uma vergonha para esta vila. Outras pessoas começaram a se aglomerar na entrada. Havia condenação, julgamento e curiosidade mórbida. Eu não devo satisfação a ninguém sobre o que faço em minha propriedade, Arthur declarou respirando fundo para manter o controle. Mas deve a Deus. A voz trovejante veio da praça. Era o padre Cristiano, um homem alto e magro, de olhos severos. Ele caminhou em direção à venda com a batina preta esvoaçando ao vento.
Padre, disse Arthur, tentando manter o respeito. Com todo o respeito, este não é um assunto da igreja. Tudo que envolve pecado é assunto da igreja, Arthur. E o que você está fazendo é pecado. Está vivendo em concubinato, desonrando a memória de sua falecida esposa e dando mau exemplo à comunidade. Eu não estou vivendo em concubinato, rosnou Arthur. Estou apenas dando abrigo a uma moça que não tinha para onde ir. Uma moça? O padre Cristiano ergueu uma sobrancelha. Uma moça solteira, com filhos bastardos, morando sozinha com um homem viúvo, e você espera que acreditemos que não há nada de errado nisso? Acreditem no que quiserem, eu sei a verdade. A verdade, disse o padre, a voz aumentando para que todos ouvissem, é que você precisa mandar essa mulher embora imediatamente ou se casar com ela perante Deus. Continuar assim é inaceitável. Arthur olhou para os rostos. Julgamento, condenação. Ninguém estava do seu lado. Padre Cristiano, ele disse, a voz baixa, mas firme. A decisão sobre o que fazer com a minha vida é minha, não sua. Sem esperar a resposta, ele pegou a lista do balcão, virou-se e saiu da venda. Os sussurros explodiram atrás dele como uma onda. Montou em sombra e cavalgou de volta para o barraco, o coração batendo com fúria e confusão. Quando Arthur chegou ao barraco, a tarde já estava avançada. Sofia estava sentada na varanda improvisada, costurando uma pequena roupa para Lucas. Ao ver a expressão sombria de Arthur, ela se levantou imediatamente. O que aconteceu? Arthur desmontou de sombra, amarrou o cavalo e ficou de costas para ela por um longo momento, tentando organizar as palavras que queimavam em sua garganta. O cheiro da terra úmida e do mato denso não conseguia abafar o cheiro azedo da fofoca. Eles sabem, ele disse finalmente, a voz grave. A vila inteira sabe que você está aqui. O sangue fugiu do rosto de Sofia. Ela cambaleou, sentando-se pesadamente no chão, a costura caindo de suas mãos. Como? Não sei. Alguém deve ter visto, e agora estão dizendo que estamos vivendo em pecado, que estou desonrando a memória de Beatriz. Eu sabia, ela sussurrou, as lágrimas brotando. Eu sabia que isso ia acontecer. Sempre acontece comigo. Onde quer que eu vá, o julgamento me segue. Arthur se virou, viu o desespero nos olhos dela, a dor da rejeição ecoando novamente. Sofia, não! Ela se levantou abruptamente, a determinação substituindo o pavor. Não! Eu não vou deixar que te arrastem na lama por minha causa. Você tem uma reputação, uma vida que tentou salvar. Eu não vou destruir isso. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou embora amanhã de manhã. Vou pegar as crianças e ir para outra cidade. Talvez Rio de Janeiro. É grande, ninguém me conhece lá. E como você vai sobreviver? Arthur gritou, a voz áspera. Como vai cuidar de 2 bebês sozinha numa cidade grande? É perigoso. Eu não sei, Sofia rebateu, a voz embargada. Mas vou dar um jeito. Sempre dei. Ela entrou no barraco e começou a juntar as poucas coisas que possuía. Os trapos, a pequena trouxa de roupas das crianças. Arthur ficou do lado de fora, paralisado. A mente girava em círculos violentos. O padre Cristiano estava certo em uma coisa. Aquela situação era insustentável. Mais cedo ou mais tarde, os boatos destruiriam o pouco que restava de sua reputação. E Sofia seria para sempre a concubina, as crianças, bastardos. Mas a ideia de deixá-la partir, de vê-la desaparecer com Lucas e Isabela para um destino incerto e cruel, era insuportável. Um buraco vazio abriu-se em seu peito, uma dor diferente, nova. Por quê? Quando foi que aquela estranha, que ele encontrou escondida numa ruína, se tornou tão essencial? Quando foi que aquelas crianças, que não eram suas, se tornaram parte integrante do seu respirar? E então Arthur percebeu algo que vinha negando há meses. Ele não queria que Sofia fosse embora. Não por caridade ou pena, mas porque, em algum momento, ele havia se apegado, havia começado a cuidar, havia voltado a sentir.
E talvez, apenas talvez, isso não fosse uma traição a Beatriz. Talvez fosse exatamente o que a alma generosa de sua esposa teria desejado para ele, que ele vivesse, que ele fosse feliz, que não passasse o resto de seus dias chorando sobre uma sepultura. A decisão formou-se na mente de Arthur com a clareza cortante de um raio em noite escura. Ele entrou no barraco. Sofia estava embrulhando as roupas das crianças num pedaço de pano. As lágrimas ainda molhavam seu rosto. Sofia, pare. Ela não olhou para cima. Não adianta tentar me convencer, Arthur. Eu já decidi. Eu também decidi. Sofia parou e finalmente olhou para ele, os olhos inchados e cheios de confusão. Decidiu o quê? Arthur respirou fundo, e o ar que ele puxou não era mais o fedor de mofo e abandono, mas o cheiro de uma escolha irreversível. Case-se comigo. Silêncio. O mundo pareceu parar, reduzido ao som do vento farfalhando no telhado de sapê. Sofia encarou Arthur como se ele tivesse enlouquecido de vez. O quê? Case-se comigo, repetiu Arthur, a voz agora firme e inabalável. Se vamos ser julgados de qualquer forma, que seja por algo real. Case-se comigo, Sofia. Deixe-me ser o pai dessas crianças. Deixe a gente transformar este barraco num lar de verdade. Arthur, você está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Sofia balançou a cabeça, confusa, assustada, emocionada. Mas você não me ama. Você ainda ama Beatriz. E eu não posso ser um substituto para alguém que você perdeu. Arthur deu um passo em direção a ela e pegou suas mãos. Um gesto de intimidade que nunca tinham compartilhado. Suas mãos calejadas cobriram as dela, finas e marcadas pelo trabalho. Eu sempre vou amar Beatriz. Isso é verdade. Mas isso não significa que eu não possa aprender a amar de novo. Você tem sido a luz na minha escuridão, Sofia. Você e essas crianças me trouxeram de volta à vida. E talvez isso seja amor. Talvez não seja o mesmo amor que senti por ela, mas é real e é o suficiente. Sofia começou a chorar novamente, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de algo que ela não sentia há muito, muito tempo. Esperança. Você tem certeza? Porque se for apenas por piedade... Não é piedade, disse Arthur firmemente. É escolha. Eu estou escolhendo você. Estou escolhendo estas crianças. Estou escolhendo recomeçar. Sofia soluçou e se jogou nos braços de Arthur. Ele a segurou com força. Ele sentiu sua fragilidade, mas também a força indomável de uma mulher que sobreviveu ao abandono, à rejeição, à fome. Ela era mais forte do que parecia. E juntos, ele sabia, eles seriam mais fortes ainda. No dia seguinte, não havia mais nada a esconder. Arthur e Sofia voltaram à vila de São Tomé. Arthur marchou direto para a igreja, com Sofia ao seu lado e os bebês nos braços dela. O padre Cristiano estava no confessionário quando Arthur bateu na porta da sacristia. Ao sair e ver o casal à sua frente, o padre franziu a testa, o olhar severo. Arthur, pensei que tivéssemos encerrado nossa conversa ontem. Viemos pedir que o senhor nos case, disse Arthur sem rodeios. O padre piscou surpreso. Casar você e ela? Sim, eu e Sofia Almeida. Queremos nos casar o mais rápido possível. Padre Cristiano olhou de Arthur para Sofia. Avaliando. Sofia manteve a cabeça erguida, mesmo sentindo o peso do julgamento dele e do vilarejo inteiro. Entendo. Bem, há procedimentos a seguir. É preciso publicar os proclamas por 3 domingos consecutivos, para dar chance a quem queira se opor. 3 semanas. Arthur balançou a cabeça. Não precisa ser antes? As regras da igreja são claras, Arthur. Então, nos case sem os proclamas. O senhor pode fazer isso. É sua prerrogativa. Apenas em casos excepcionais. Este é um caso excepcional, argumentou Arthur. A vila inteira está falando de nós. Cada dia que passa, a reputação de Sofia é mais destruída. Case-nos logo, padre. É a coisa certa a fazer.
Padre Cristiano suspirou longamente. Ele odiava quebrar protocolos. Mas Arthur tinha razão. Arrastar aquilo por mais 3 semanas só tornaria a situação pior. Muito bem, mas terão que fazer uma confissão completa, ambos, e assumir o compromisso perante Deus de que este casamento é sério, não apenas uma formalidade para calar as línguas. É sério, disse Arthur, olhando para Sofia. Muito sério. Sofia assentiu, apertando Lucas e Isabela contra si. Eu juro, padre, juro que serei uma boa esposa e honrarei este homem por toda a minha vida. Padre Cristiano acenou com a cabeça. Então voltem aqui no próximo domingo. Farei a cerimônia após a missa. E que Deus abençoe esta união. A notícia do casamento se espalhou pela vila como pólvora. Alguns ficaram chocados. Outros torceram o nariz, dizendo que era uma vergonha para a memória de Beatriz. Mas houve também aqueles que secretamente acharam o gesto bonito. Um viúvo dando uma chance a uma mãe abandonada, um homem abrindo o coração novamente. Dona Lucinda, a parteira, comentou na venda. Talvez seja melhor assim. Arthur estava secando por dentro. E aquela moça? Bem, pelo menos ele está tentando fazer a coisa certa. No domingo seguinte, a pequena igreja estava abarrotada. Não porque todos apoiassem a união, mas porque ninguém queria perder o espetáculo. Um fazendeiro viúvo, de 45 anos, casando-se com uma moça de 22, mãe solteira de gêmeos. Era material para fofocas durante meses. Arthur chegou cedo, vestindo o único terno que possuía, o mesmo que havia usado no funeral de Beatriz. Doía vestir aquela roupa, mas era o que havia. Sofia chegou minutos depois, carregando Lucas e Isabela. Ela usava um vestido simples que havia costurado às pressas com tecido branco barato. Estava limpa, penteada e tinha uma flor branca no cabelo que Arthur havia colhido para ela naquela manhã. Ela não tinha convidados. Sua única família estava em seus braços. Arthur, por sua vez, convidou os empregados e alguns conhecidos leais. A cerimônia foi breve. Padre Cristiano conduziu o ritual com solenidade. Quando chegou a hora de Arthur dizer aceito, sua voz foi firme e clara. Sofia, por sua vez, disse aceito, com lágrimas escorrendo, enquanto segurava os bebês que não paravam de se mexer. Não havia anéis caros, nem festa farta. Mas quando o padre Cristiano os declarou marido e mulher, e Arthur beijou a testa de Sofia com uma ternura inusitada, algo mudou. Um peso foi levantado de ambos os ombros. Uma nova história tinha começado. Ao saírem da igreja, os rostos das pessoas eram uma mistura de aprovação relutante e julgamento silencioso. Mas Arthur não se importava mais. Ele havia feito sua escolha e estava em paz. No caminho de volta ao barraco, agora oficialmente sua casa, Arthur parou a carroça no alto de uma colina de onde se podia ver a propriedade ao longe. Aquele lugar, ele disse para Sofia, apontando para o barraco reformado, era onde eu fui para morrer por dentro, mas você o transformou no lugar onde eu voltei a viver. Sofia pegou a mão de Arthur e a apertou. E você me deu algo que eu achei que nunca teria. Uma família, um lar, um nome. Eles voltaram para casa ao pôr do sol. Lucas e Isabela dormiam tranquilos no colo de Sofia. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu algo que substituía a dor. Sentiu esperança. A intimidade entre eles cresceu como uma planta crescendo em solo fértil. Não foi instantâneo, não foi uma explosão, mas suave e constante. Arthur começou a buscar a companhia de Sofia, não por necessidade, mas por desejo. Compartilhavam sonhos, medos, memórias. Sofia ouvia as histórias de Beatriz com generosidade, e Arthur se abria sobre seu passado, não para comparar, mas para compartilhar. Foi numa noite fria de inverno, 4 meses após o casamento, que a última barreira caiu. Lucas estava inquieto, chorando com cólica, e Sofia não conseguia acalmá-lo. Arthur se levantou, pegou o menino no colo e embalou-o,
cantarolando uma velha canção de ninar de sua própria infância. Aos poucos, Lucas se acalmou e adormeceu. Quando Arthur foi colocar o bebê de volta na cama, seus olhos encontraram os de Sofia, e ali, no silêncio daquela noite fria, com uma criança dormindo nos braços dele e outra no colo dela, algo inegável passou entre eles. Não foram necessárias palavras. Arthur deitou Lucas cuidadosamente ao lado de Isabela e, em seguida, estendeu a mão para Sofia. Ela a pegou e ele a puxou gentilmente para perto. Ficaram ali abraçados, sentindo o calor um do outro, os corações batendo no mesmo ritmo. Sofia, Arthur sussurrou, eu acho que estou me apaixonando por você. Sofia ergueu o rosto e olhou para ele, os olhos brilhando à luz fraca da lamparina. Só agora percebeu? E então ela o beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessa, de compromisso, de algo que ia muito além da conveniência ou da compaixão. Era amor. Daquele dia em diante, eles dormiram juntos, não como estranhos cumprindo uma obrigação, mas como marido e mulher de verdade. 3 meses depois, Sofia descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, não havia medo ou vergonha, havia apenas alegria profunda. Quando Sofia contou a notícia a Arthur, ele a pegou nos braços e girou com ela, rindo como um jovem. Lucas e Isabela, agora com quase 2 anos, riram também, sem entender o motivo, mas felizes com a alegria dos pais. A gravidez de Sofia foi tranquila. Arthur cuidou dela com uma devoção que ela nunca havia conhecido. Ele contratou uma jovem da vila para ajudar nas tarefas domésticas, e aos poucos a comunidade começou a perceber que aquele casamento não era uma farsa, era real, era amor. Dona Lucinda, a parteira, foi chamada quando chegou a hora do parto. Ela chegou ao barraco, agora uma casa de verdade, com telhado novo, paredes caiadas, janelas de vidro e uma varanda na frente, onde as crianças brincavam. Meu Deus, Arthur! Ela disse ao entrar, você transformou este lugar. Sofia transformou, ele corrigiu. Eu só fiz o trabalho braçal. O parto foi rápido. Sofia era forte e seu corpo já sabia o que fazer. Quando o bebê nasceu, um menino saudável de pulmões poderosos, Arthur estava ao lado dela, segurando sua mão. Dona Lucinda colocou o bebê nos braços de Sofia e sorriu. Parabéns, vocês têm um filho lindo. Arthur olhou para aquele pequeno ser, seu filho de sangue, e depois para Lucas e Isabela, que dormiam no outro cômodo. Não sentiu diferença alguma. Eles eram todos seus filhos, todos igualmente amados. Como vamos chamá-lo? Perguntou Arthur. Sofia olhou para o bebê, depois para o marido, Rafael. Vamos chamá-lo de Rafael, porque ele é nosso anjo. Arthur beijou a testa de Sofia. Rafael vale, perfeito. Os anos seguintes trouxeram mais vida, mais risadas e mais desafios. Mais 2 meninas, Carolina e Estela, nasceram nos anos seguintes. A casa precisou ser expandida e quartos foram construídos. Arthur vendeu o restante da velha fazenda e investiu tudo naquela propriedade que ele havia comprado para ser seu túmulo de vida, mas que se tornou seu recomeço. A vila de São Tomé, aos poucos, aceitou a família. Ainda havia aqueles que sussurravam sobre os bastardos que Arthur havia adotado, mas a maioria das pessoas via que Lucas e Isabela eram crianças felizes, bem educadas e profundamente amadas. Arthur e Sofia eram um exemplo de como o amor pode surgir das cinzas da tragédia. Padre Cristiano, que no início havia sido tão duro, tornou-se um amigo da família. Ele batizou cada um dos filhos biológicos de Arthur e Sofia e sempre dizia que aquele casamento era uma prova de que Deus escreve certo por linhas tortas. Lucas e Isabela cresceram sabendo a verdade sobre suas origens. Sofia nunca escondeu deles que Arthur não era seu pai biológico, mas desde pequenos eles o chamavam de pai, porque era isso que ele era.
Eles desenvolveram uma lealdade feroz por ele, sabendo que Arthur os havia escolhido quando ninguém mais os queria. Lucas se tornou um jovem forte e trabalhador, ajudando Arthur na propriedade. Isabela era inteligente e estudiosa, sempre com um livro nas mãos, sonhando em ser professora. Rafael herdou a personalidade tranquila do pai. Carolina tinha o espírito aventureiro da mãe, e Estela era a caçula, mimada por todos, mas com um coração de ouro. A casa, que antes era um barraco abandonado, tornou-se um lar barulhento, caótico, imperfeito. Era perfeito. 20 anos depois daquele dia em que Arthur encontrou Sofia com 2 bebês nos braços, ele estava sentado na varanda, já com 65 anos, os cabelos completamente grisalhos, o corpo marcado pelo trabalho, mas os olhos ainda brilhantes. Sofia, agora com 44 anos, ainda bela, mas com algumas rugas no canto dos olhos, sentou-se ao seu lado. "No que está pensando?" ela perguntou. Arthur olhou para o quintal, onde seus netos já começavam a aparecer. Lucas havia se casado e tinha um filho. Isabela estava noiva de um professor da vila vizinha. Estava pensando em Beatriz, Arthur disse honestamente. Sofia nunca se ofendia. E o que estava pensando sobre ela? Que ela ficaria feliz por mim, por você, por tudo isso. Ele gesticulou para a casa, as crianças, a vida que haviam construído. Beatriz era generosa. Ela teria amado você, teria amado estas crianças. Sofia pegou a mão de Arthur e entrelaçou os dedos. Eu gosto de pensar que ela nos uniu, que foi o último presente dela para você, uma segunda chance. Arthur virou-se e olhou para Sofia, realmente olhando, vendo não apenas a mulher que ela era agora, mas a jovem assustada que havia encontrado naquele barraco abandonado. A mãe desesperada, a esposa corajosa que enfrentou o julgamento de uma vila inteira, a companheira que transformou sua escuridão em luz. "Você sabe que eu te amo, não sabe?" perguntou Arthur. Sofia sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar. "Eu sei, e você sabe que eu te amo também." "Como isso aconteceu?" Arthur perguntou, meio para si mesmo. "Como a gente foi parar aqui juntos, felizes, quando tudo parecia impossível?" "Acho que às vezes," disse Sofia pensativamente, "Deus coloca pessoas no nosso caminho, não por acaso, mas porque precisamos ser salvos. E às vezes, ao salvar alguém, acabamos nos salvando também." Arthur assentiu. Era a mais pura verdade. Ele havia pensado que estava salvando Sofia, mas na realidade ela o havia salvado. Ela havia salvado um homem que estava morrendo por dentro, que havia desistido da vida e que havia comprado uma ruína para se esconder. Ela transformou aquele lugar e aquele homem em algo novo, algo vivo, algo cheio de amor. Eles ficaram ali na varanda, de mãos dadas, enquanto o sol se punha e as crianças brincavam no quintal. E Arthur pensou que talvez essa fosse a verdadeira definição de felicidade. Não era a perfeição, não era a ausência de dor. Era isso, construir algo bom a partir das cinzas. Era escolher amar novamente, mesmo quando o coração estava partido. Era um barraco abandonado que se transformou em lar. Era uma mulher sem esperança que se tornou esposa e mãe. Era um homem viúvo que aprendeu a viver novamente. Era vida pura, simples, imperfeita, mas incrivelmente bela.